Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje no domingo eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam que eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. E entrando de cabeça no top 5 do final de semana, na primeira posição ficou um filme que não teve um resultado que muitas pessoas esperavam, mas que é um resultado que tem que ser analisado um pouquinho mais a fundo, e é o número de 26,5 milhões de dólares que o filme O Esquadrão Suicida fez no seu final de semana de estreia. Esse número pode parecer muito baixo, na verdade foi um número muito baixo se a gente comparar com o filme da Viúva Negra, que chegou um tempo atrás, de 80 milhões de dólares. Como sempre, essa disputa Marvel vs DC acontece. Muitas pessoas estavam falando que pelas críticas extremamente positivas do filme Esquadrão Suicida, o filme teria uma abertura superior ao filme da Viúva Negra, que muitos chamaram de fracasso, e o filme da Viúva Negra abriu com 80 milhões contra 26,5 do Esquadrão Suicida. Vale a gente lembrar que os dois filmes estão sendo transmitidos aí nas plataformas digitais, né? O filme da Viúva Negra no Disney Plus, né, através do Premier Access, e o filme Esquadrão Suicida através do HBO Max. Eu acho que algumas coisas podem ter afetado esses números, mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo e mostrar pra vocês alguns comparativos de filmes que foram lançados nesse momento de pandemia, só pra gente ter uma ideia das proporções dessa queda que a gente viu no filme O Esquadrão Suicida. E eu tentei ir um pouquinho além, comparando os filmes que foram lançados nesse momento de pandemia e os seus antecessores. Obviamente eu peguei somente os filmes que são sequências, mas eu comparei com seus antecessores, só pra gente ter uma ideia da queda média que a gente viu nos filmes lançados agora na pandemia. E como primeiro exemplo aqui eu tenho o filme Boss Baby, que tinha feito 50 milhões de dólares, e aí a sequência fez 16 milhões de dólares, ou seja, uma queda de 69%, foi a maior queda até o lançamento do Esquadrão Suicida. Aí a gente vê o filme The First Purge, né, que é um filme da franquia Noite de Crime, e o novo filme, né, caiu de 17 para 12 milhões, uma queda de 29%. Depois a gente viu o filme The Hitman's Bodyguard e Hitman's Wife's Bodyguard, né, caiu de 21 para 11, uma queda de 39%, uma queda de 49% na verdade. Aí a gente viu o filme Um Lugar Silencioso, que tinha aberto com 50 milhões, e o filme Um Lugar Silencioso 2, que abriu com 47 milhões, então uma queda mínima de 6%. Continuando, o filme Escape Room abriu com 18 milhões, o filme Escape Room 2 abriu com 8 milhões, uma queda bem alta também de 55%, então a gente vê que a pandemia teve um efeito negativo em todos os lançamentos, principalmente dos grandes blockbusters, com exceção de Um Lugar Silencioso 2, só que Um Lugar Silencioso foi um sucesso tão grande e tantas pessoas estavam esperando a sequência que eu acredito que esse filme tinha potencial para abrir na casa dos 80, 90 milhões se ele tivesse sido lançado em um momento normal. Então mesmo assim, a gente viu uma queda no potencial que o filme tinha. E pessoal, se vocês não conhecem a Amazon, entrem lá para dar uma olhada. Várias pessoas estavam comprando itens lá na Amazon, mas eu parei de falar um pouquinho aqui nos vídeos, então as pessoas pararam de acessar, mas entrem lá, tem muitas promoções legais, e se vocês comprarem utilizando meu link aqui abaixo, vocês não gastam um centavo a mais por isso, e é uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal. E continuando, né, o filme Velozes e Furiosos 8 com 98 milhões, e o filme Velozes e Furiosos 9 com 70 milhões, uma queda alta, mais de 28%, né, uma queda relativamente baixa se a gente considerar com outros filmes que foram lançados nesse momento de pandemia. E uma sequência que não é tão sequência assim, mas dá pra gente ter uma ideia dos números, é o filme Kong Skull Island, que fez 61 milhões, e o filme Godzilla vs Kong, que fez 31 milhões, uma queda de 49%, mas a gente tem que considerar que o filme Godzilla vs Kong teria potencial para abrir acima dos 100 milhões de dólares facilmente, então a queda teria sido muito mais acentuada se a gente estivesse comparando com o potencial do Godzilla vs Kong, ao contrário de estar comparando com Kong Skull Island. Mas de qualquer jeito é uma comparação válida porque está continuando a mesma franquia. E o Godzilla vs Kong foi lançado simultaneamente no HBO Max. Eu sei que muitos de vocês já estão pensando, já estão digitando aí nos comentários, pô, mas o filme O Esquadrão Suicida está sendo lançado no HBO Max, então obviamente que isso afetou muito as bilheterias. E eu peguei um exemplo que se encaixa exatamente nesse discurso, que é justamente Invocação do Mal 2, que fez 40 milhões, contra Invocação do Mal 3, que fez 24 milhões,
Inclusive, Invocação do Mal 2 foi lançado no mesmo ano que o filme Esquadrão Suicida original. Eu sei que Esquadrão Suicida não é uma sequência direta, mas com certeza a gente tem uma ideia do público potencial que esse filme tinha, porque se o outro filme fez um valor X, obviamente esse filme poderia ter feito um valor relativamente parecido em tempos normais. E aqui tá o dado que é incontestável para vocês darem uma olhada. O filme Esquadrão Suicida original, né, do David Ayer, fez 133 milhões de dólares na sua estreia, contra 26,5 desse novo filme. Então foi uma queda de 80%, e eu fiz a média de todos esses outros filmes que eu citei aqui pra vocês, e a queda média foi de 39%. Mesmo os filmes que foram lançados também no HBO Max tiveram uma queda de mais ou menos 40%, como eu citei no filme Invocação do Mal 3. Então, se a gente for levar em consideração todos esses dados, né, quanto esse filme poderia ter feito, considerando que a gente está num momento de pandemia e considerando que ele está sendo lançado no HBO Max, eu acho que ele poderia ter feito de 133 milhões, né, que o filme original fez. Ele poderia ter feito na casa dos 60 até 50 milhões, vamos considerar que seria uma estreia abaixo do esperado, mas o filme abriu com 26,5. Eu sei que a indústria já estava falando algo em torno de 30 e 40, mas mesmo assim ficou abaixo das expectativas, que já não eram tão otimistas assim, considerando que o filme teve críticas sensacionais, né? Todo mundo que eu conheço adorou o filme, muitas pessoas estão chamando até do melhor filme de super-herói já feito, e ficou abaixo inclusive de Jungle Cruise, que estreou na semana passada, ficou quase 10 milhões de dólares abaixo de Jungle Cruise, que muitas pessoas classificaram como um grande fracasso. E vale lembrar que mais uma vez as pessoas estavam falando e falando, eu vi em grupos do Facebook, eu vi pessoas falando que o filme ia ter uma abertura acima de Viúva Negra, porque a aceitação estava sendo muito grande, que Viúva Negra tinha sido um grande fracasso, e agora todo mundo está procurando desculpas para essa abertura de somente 26,5, que ficou inclusive abaixo do filme Space Jam, que é uma sequência de um filme que tinha sido um sucesso, mas um sucesso mediano mais de 20 anos atrás. Ninguém tinha certeza se o filme ia ser um sucesso, e muitas pessoas estão chamando Space Jam de fracasso, muitas pessoas estão falando que o LeBron James fracassou. Eu discordo plenamente. E por que eu particularmente acho que isso aconteceu? Eu acho que são alguns fatores diferentes. O primeiro, que eu já citei, HBO Max, né, a estreia simultânea. O segundo é que é uma sequência, mas não é uma sequência direta. Eu acho que o público não conseguiu entender muito bem. A minha namorada mesmo gosta dos filmes da DC, e eu falei pra ela do Esquadrão Suicida, ela não sabia do que se tratava, ela não sabia se era uma sequência, se não era, ela não sabia se era mais ou menos como aconteceu com Liga da Justiça. Eu acho que o nome ficou muito confuso, porque o primeiro filme chama Suicide Squad e o segundo chama The Suicide Squad, né? É um nome praticamente parecido, então lá nos Estados Unidos eu acho que criou uma confusão na cabeça do público. E não só isso, as aberturas dos filmes da DC não têm sido tão boas. A gente vê pelo filme do Shazam, a gente vê pelo filme da Mulher Maravilha 1984, a gente vê pelo filme da Arlequina, né, Aves de Rapina. Então as aberturas não têm sido tão boas assim. A gente viu uma boa abertura no filme do Coringa, mas não é um filme que tá dentro desse universo DC. As aberturas dentro desse universo não têm sido tão satisfatórias assim para Warner. E o último, vocês já sabem, eu cito isso literalmente em todos os vídeos, é o momento de pandemia. Então a estreia do HBO Max, a confusão na cabeça do público e também esse momento de pandemia explicam por que esse filme teve sim uma estreia bem abaixo do esperado. E ao redor do mundo o filme tá indo um pouquinho melhor, o filme chega a 72 milhões de dólares ao redor do mundo todo, o que não é um resultado sensacional, mas com certeza demonstra que o filme pode vir a ter longas pernas por causa da grande receptividade. Eu acho que o filme não vai ter quedas tão absurdas assim como alguns outros filmes, inclusive como Viúva Negra teve, e eu vou continuar abordando esse filme nos próximos Clube da Bilheteria, mas com certeza esse final de semana não foi um bom começo. E só dando uma acelerada bem rápida aqui, né, porque eu demorei muito nesse primeiro filme, o segundo colocado ficou o Jungle Cruise, que é o filme do Dwayne The Rock Johnson, que fez mais 15,6 milhões de dólares, caindo 55%. É um filme da Disney que chega a 65 milhões de dólares em território americano. Não é um valor tão ruim assim, como muitas pessoas estão dizendo, em território americano, poderia ser muito melhor, mas como eu disse, a abertura foi satisfatória, os números no Disney Plus parece que foram satisfatórios para Disney, e o filme chega a 121 milhões de dólares ao redor do mundo todo, levando em consideração novamente que o filme está tendo uma estreia simultânea. E o terceiro colocado ficou o filme da Universal, feito pelo M. Night Shyamalan, que é o filme Old, que fez mais 4,1
milhões de dólares, o filme caiu 39%, que é uma queda positiva, e o filme chega a 38 milhões de dólares em território americano e 65 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. E conseguindo se manter no top 5, o filme Viúva Negra fez mais 4 milhões de dólares e caiu 38% no seu quinto final de semana. Então o filme tá tendo pernas maiores do que muitas pessoas esperavam. O filme não teve quedas tão grandes depois da queda da primeira para a segunda semana, e o filme atingiu 174 milhões de dólares em território americano e 359 milhões de dólares mundialmente, lembrando que a Disney revelou que esse filme fez 60 milhões de dólares no Disney Plus somente no final de semana de estreia. Eu falei a respeito do processo envolvendo a Scarlett Johansson e a Disney, se vocês quiserem dar uma olhada, foi o último vídeo que eu trouxe aqui no canal, com certeza, né, cruza muito com esse assunto que eu tô falando hoje. E se mantendo na quinta posição ficou o filme Stillwater, do Matt Damon, que fez 2,8 milhões de dólares, caindo 44%, e o filme chega a 10 milhões de dólares redondo nos Estados Unidos e 10 milhões de dólares mundialmente, porque o filme não estreou em nenhum outro país ainda. E como de costume no final do vídeo eu vou falar a respeito dos líderes do ano de 2021 em território americano. A gente tem um líder novo, né, no grupo aí, que é o filme Viúva Negra, que atingiu a primeira posição, ultrapassando Velozes e Furiosos 9. O filme chega a 174 milhões de dólares somente no seu quinto final de semana, contra 171 milhões de dólares de Velozes e Furiosos 9 na segunda posição. Depois, Um Lugar Silencioso 2, com 159 milhões de dólares, com certeza o destaque do ano até agora. Se a gente for considerar o orçamento dos filmes e considerando que é uma nova franquia, a gente está comparando com um filme da Marvel, com um filme de Velozes e Furiosos e um filme que é uma franquia de terror que está somente no seu segundo episódio. E na quarta posição, Godzilla vs Kong, com 100 milhões de dólares e fechando com Cruella, com 85 milhões de dólares. E o top 5 mundial não trouxe nenhuma grande mudança. A gente continua vendo o filme Hi Mom com 841 milhões, o filme Detetive Chinatown 3 com 698, o filme Velozes e Furiosos 9 com 661, Godzilla vs Kong com 467 e Viúva Negra com 350 milhões, lembrando que nesses valores não estão somados o que foi feito no Disney Plus, e lembrando também que o filme não estreou na China, senão esse filme poderia estar facilmente na terceira posição. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam dos números do final de semana, principalmente da estreia do filme O Esquadrão Suicida. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.